A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 6, que tem como título As Nossas Armas Espirituais. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2024 e agora na lição número 6 nós vamos falar de um tema que complementa a lição anterior. Só lembrando que na lição anterior nós falamos sobre os inimigos do cristão, falamos um pouco sobre Satanás, sobre o mundo e sobre a carne. E no finalzinho da lição anterior, falou um pouco sobre como vencer o mundo, como resistir ao diabo, foi bem pouco mesmo. Então, assim, essa lição número 6, ela realmente é necessária, porque, assim, a gente precisa conhecer os nossos inimigos, mas precisamos vencer esses inimigos, saber como que nós vencemos esses inimigos. E na lição anterior a gente não falou muito sobre isso, foi bem pouco. Então, assim, aqui a gente vai falar sobre as nossas armas espirituais. O escritor da revista fez algo que eu gostei muito, porque a passagem bíblica aqui principal que ele está usando na lição, é Lucas 4, de 1 a 4, que é a passagem que fala da tentação de Jesus, e é justamente isso que nós vamos explorar aqui, como que Jesus venceu a tentação, como que Jesus venceu o inimigo, e isso vai ser explorado dentro da lição. Então, assim, a gente vai ver aqui que o cristão realmente ele possui armas espirituais. Então o escritor da revista vai citar Efésios 6, que geralmente é o que a maioria dos estudiosos citam, quando fala da armadura espiritual do crente. No entanto, ele vai muito além disso, tanto que essa passagem da tentação de Jesus deixa bem claro como que nós vencemos o inimigo. Realmente Jesus deixou o exemplo e nós temos que seguir esse exemplo. E no tópico 2 da lição, ele vai falar sobre a palavra de Deus, a oração e o jejum. Foi o que Jesus fez para vencer o inimigo. E no tópico 3 apresenta Jesus como nosso modelo. Então, assim, a lição ela gira em torno do comportamento de Jesus, o que Jesus fez, quais foram as armas que Jesus usou para vencer a tentação. Então, assim, a gente precisa realmente estudar esse tema e aplicar na nossa vida. Então, essa lição, ela realmente é uma lição que tem um conteúdo teológico, porém um conteúdo muito prático. A lição anterior foi um pouco mais teórica, mais teológica, então assim, mais uma lição de alerta, E essa lição número 6 tem como objetivo nos levar a colocar em prática tudo que Jesus ensinou sobre a questão da batalha espiritual. A gente vê que não somente Jesus, mas Paulo também fala sobre esse tema nas suas cartas. Então tudo isso vai ser tratado nessa lição. Eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu aprendi muito estudando essa lição, tenho certeza que eu vou mudar muita coisa na minha vida e você também pode mudar na sua vida. Se você é professor da EBD, essa aula vai te ajudar a ministrar uma aula muito melhor na EBD, até mesmo porque aqui nós vamos usar o nosso slide em PowerPoint, slide 100% baseado na revista com imagem de qualidade, que você pode usar na sua igreja. Você pode baixar esse slide na plataforma EBD em Foco, o slide vem pronto para ser usado e você ministra uma aula de excelência na EBD. Quem é assinante acessa os slides de adultos, de jovens e vários bônus como slide de escatologia, discipulado, sermão em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, a nossa plataforma é bem completa mesmo e nós temos também um conteúdo gratuito de excelência, que são os slides anteriores que nós disponibilizamos gratuitamente na nossa plataforma. Então, quem é assinante acessa os slides atuais e antigos em PowerPoint e quem não é assinante acessa os slides antigos que foram salvos em PDF, no formato de PDF, mas você pode sim ministrar na sua igreja. Você consegue abrir lá, colocar para apresentar e eu fiz uma pesquisa com os temas da lição. Pesquisei sobre oração, tentação, palavra, Bíblia, armas espirituais, enfim, tudo isso tem lá na plataforma. Então, assim, você vai encontrar esse conteúdo gratuito. Basta você acessar o nosso site, não precisa fazer login, não precisa fazer cadastro. Tem a parte aí, slides grátis. Você clica em slides grátis, vai aparecer ali uma opção de pesquisar e você pesquisa o que você quiser. Eu fiz uma pesquisa aqui só para mostrar um exemplo, mas você vai encontrar muito conteúdo de qualidade. Além desse conteúdo aqui, eu vou disponibilizar também gratuitamente outros conteúdos. Por exemplo, vou abrir aqui e vou mostrar para você. Esse PDF aqui que é sobre oração, um conteúdo que eu sempre disponibilizo no EBD em Foco quando eu falo sobre oração. ACAS, adoração, confissão, agradecimento e súplica. É um conteúdo em PDF que você pode ministrar na sua igreja. Muito bom mesmo, isso aqui é de excelência. Eu tirei de um livro isso aqui, um livro que eu estudei sobre oração, gostei muito. Então é algo de excelência. Esse conteúdo aqui é gratuito. Outro conteúdo gratuito que eu vou disponibilizar é esse aqui, um PDF com todas as orações da Bíblia. Eu mesmo montei esse PDF. Ele já teve aqui mais de 300 downloads aqui na plataforma, Então, enfim, você pode
pode baixar, é gratuito, só clicar nessa setinha aqui, ó, que vai baixar. Então aqui estão as orações da Bíblia, bem organizadinho aqui para você ler, né? Enfim, aqui eu só copiei e colei da Bíblia, não tem nenhum comentário, tá bom? Só copiei e colei, é só para você ler as orações da Bíblia, dividir algumas categorias baseado no ACAS, né? Que é adoração, confissão, agradecimento e súplica. Então aqui você vai ver orações de adoração, orações de confissões, enfim, você pode meditar nessas orações. Eu usei a linguagem NVI para montar esse PDF. E um outro conteúdo que não é gratuito, porém é de excelência, que você pode adquirir para usar na sua igreja, é o PDF do ACAS, né, que é Adoração, Confissão, Agradecimento e Súplica, que você pode ministrar sobre oração na sua igreja, um PowerPoint muito bom, um slide de excelência, que você pode ensinar sobre oração. Então você pode ler lá o PDF e ministrar com um PowerPoint na sua igreja, também de excelência. Esse aqui tem um custo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo todas as informações que você precisa para adquirir esse slide, se você tiver interesse. Então vamos voltar aqui para a nossa aula, só lembrando que tudo isso que eu mostrei você encontra no nosso site ebdenfoco.com. Na descrição do vídeo tem também os links e temos aqui o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem sempre que precisar, e tem os nossos grupos no WhatsApp, que eu envio tudo lá. Então se você estiver no nosso grupo, você vai receber. Se você não estiver ainda, entre para receber esse material de excelência. O textuário da lição diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Verdade prática: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, assim, nós vamos falar sobre esses temas, é o tema que nós vamos explorar aqui, e a ideia é que, ao finalizar a aula, todos nós possamos colocar em prática isso aqui, ler mais a Bíblia, orar mais e jejuar. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 1 a 4 e depois do versículo 16 a 20. Do versículo 1 a 4 é sobre a tentação de Jesus e do versículo 16 a 20 é a leitura que Jesus faz da palavra ali na sinagoga logo no início do seu ministério. Ambas as leituras são muito importantes, recomendo você ler todo o capítulo 4 de Lucas. Vamos avançar direto para a nossa introdução para ganhar tempo na aula. A introdução diz assim: na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada. Quais foram esses opositores? Vamos lá: o diabo, a carne e o mundo. Nós falamos sobre os inimigos do cristão. Então foi detalhado isso aqui na aula anterior. Você já entendeu que nós temos inimigos e nós temos que lutar contra esses inimigos. Nesta lição, enfatizaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada. Quais são esses recursos? A palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, nesta lição, nós vamos enfatizar essas 3 armas espirituais. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Então é isso, ser crente é entrar numa batalha, é entrar no exército, é lutar contra o mundo, é lutar contra a carne e é lutar contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então nós estamos nessa batalha, mas nós temos armas que podemos usar para sermos vencedores, porque a Bíblia diz que já somos mais do que vencedores. Tópico 1, as armas do crente. 1.1, as armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Então, basicamente isso, a gente faz uma classificação de armas de combate. Então, a gente, sempre que fala de armas na Bíblia, a gente tem em mente as armas dos exércitos antigos. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, assim, os exércitos antigos tinham suas armas de ataque e as armas de defesa. Nos dias de hoje não é diferente. Nós temos também armas de ataque e armas de defesa nos exércitos, né, que combatem nos dias de hoje. Então, isso aqui é meio que padrão, né, para todo o exército. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, vara, funda, arco e flecha, lança, dardo. Então, assim, a gente vai ver várias passagens bíblicas que falam sobre as guerras que aconteciam antigamente e eles tinham armas que usavam nessa guerra, que eram armas de ataque. E os de defesa são escudo, capacete, couraça e candeleiras. Então tudo isso aqui também era usado porque o soldado ele estava exposto ali na guerra, então tinha ali algo que ele precisava se defender, né, para que ele não fosse abatido, né, durante aquela batalha. Nos dias de hoje não é diferente, tá? Os exércitos hoje são muito mais modernos, no entanto também eles usam, né, tanto defesa quanto
ataque. Então essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar sua confiança no Senhor. Salmo 20, verso 7 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, o exército de Israel confiava em Deus, não confiava nas suas armas. As armas eram necessárias, mas eles sabiam que Deus dava a vitória, tudo estava na mão de Deus. Entretanto, para os cristãos, armas aqui tem o sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com a outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Então, assim, o cristão, ele está em uma batalha espiritual. Então, a arma aqui é usado nesse sentido, um sentido metafórico. Então, não é para ninguém sair por aí usando um capacete, usando um escudo, usando uma espada. Não existe isso. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue, né? Mas sim contra as hostes malignas, né? Ou seja, contra Satanás, contra a carne, contra o mundo. 1.2. As estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Então nós falamos bastante sobre o nosso inimigo, né? Falamos sobre o diabo na aula anterior. E assim, a ideia aqui não é ficar especialista no diabo, não é isso, tá? A ideia aqui é nós entendermos quem é o diabo, né, o que ele é capaz de fazer e como que nós vencemos o nosso inimigo. Então vamos lá, ele pode arrebatar a boa palavra do coração. Jesus, ao explicar a parábola do semeador, ele diz assim, lá em Mateus capítulo 13, versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, na parábola, né, tem os pássaros que comem a semente que cai ali na beira do caminho. Então, a semente ela caiu no coração, né, no caso, a palavra entra no coração da pessoa, porém a pessoa não entende. Por quê? Porque o diabo vai lá e tira essa palavra. Né? Então, ele pode fazer isso, ele pode arrebatar, ele pode tirar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras. O diabo vai fazer com que as pessoas queiram isso aí. Né? Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então, observe que o pecado foi feito por Ananias. Então, assim, Ananias, ele pecou, ele é o responsável pelo seu pecado. Mas o texto bíblico diz que Satanás encheu o coração dele. Então, assim, tem uma influência maligna. Aqui eu quero abrir um parênteses e fazer a seguinte observação. Nós pecamos porque temos a natureza pecaminosa, que é a carne que foi falado na lição anterior. Então, mesmo que não existisse o diabo, nós ainda pecaríamos. Isso tem que ficar bem claro. O pecado não existe somente por causa do diabo. Não, o pecado não existe somente por causa do diabo. Tanto que os teólogos que defendem a existência do milênio, não o milênio literal, quando a gente fala de escatologia, sempre a gente fala do milênio, lá no milênio, Satanás vai estar preso e mesmo assim as pessoas vão pecar. Tá? Mesmo assim vai ter erro lá, vai ter pecado. É claro que em um nível menor, porém ainda vai ter erro. Então só lembrando, o que nos leva a pecar, o que nos leva a errar, é a nossa natureza pecaminosa. Porém, o diabo ele pode sim encher o nosso coração de maldade para nos levar a pecar mais ainda. Então, assim, o que fez Ananias pecar aqui foi que Satanás encheu a mente dele para ele ter uma alta posição. Ele pensou assim, eu vou fingir que eu dei tudo que eu tinha, né? No caso a fazenda inteira, mas eu vou dar só metade, vou guardar metade para mim. E vou chegar lá dizendo que eu dei tudo. Ou seja, ele queria uma posição de destaque naquele grupo lá da igreja primitiva. Era isso que ele queria, uma posição de destaque, e ele é a esposa dele. Então eles mentiram nesse sentido. Ele não era obrigado a vender a terra dele para entregar, ele não precisava entregar tudo, ele poderia entregar metade e avisar, olha, vendi tudo, mas eu vou dar só metade, tá? A outra metade a gente vai ficar para a gente aqui. Ele poderia fazer isso,
né? Só que ele pensou assim, se eu chegar lá dizendo que estou dando tudo, eu vou ter uma posição de destaque. Isso aqui foi Satanás que encheu o coração dele. Então é isso que ele faz, isso pode acontecer com qualquer um de nós se a gente der ouvido para o inimigo. Observe que Adão e Eva, eles caíram, no caso, eles pecaram por decisão própria, mas porque eles ouviram o inimigo. O inimigo chegou lá falando algo totalmente contrário do que Deus falou e eles viram uma boa oportunidade. Eu não vou entrar em detalhes aqui na história de Adão e Eva, porque não é o propósito, mas lá eles foram tentados pelo inimigo e caíram. E daqui a pouco a gente vai falar sobre Jesus, que Jesus foi tentado pelo inimigo e não caiu. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. O diabo também pode usar pessoas para trair. Lucas 22, capítulo 22, versículo 3 e 4, fala assim, ó. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Então Judas Iscariotes tomou a decisão de trair Jesus, uma decisão pessoal também. Ele assumiu essa responsabilidade, ele pecou por causa da sua natureza pecaminosa, porém ele deixou Satanás enganar ele. Então, mais uma mentira de Satanás. Satanás escraviza as pessoas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. E tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então aqui a gente vê que muitas pessoas estão presas no pecado, estão presas por Satanás, estão presas nos vícios, tudo isso porque Satanás escravizou. Então, o escravo do pecado, ele é escravo do pecado, escravo do mundo, ele é escravo do diabo. Ele enfraquece a fé dos crentes, Então, um dos propósitos dele é esse. Lucas 22, 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, aqui no contexto, Jesus está falando para Pedro, Então, Pedro, eu roguei para que tua fé não desfaleça. Então, o inimigo, que ele está cirandando ao nosso redor, está ao nosso redor, e o tempo todo ele está tentando fazer com que o crente fique cada vez mais fraco. Tem um livro do C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É bem interessante esse livro. Ele não é um livro tão simples, tão fácil, mas é legal. Eu gostei dele, eu tenho ele aqui. E esse livro é o seguinte, é um diabo aprendiz escrevendo para o seu chefe, Então ele está escrevendo ali para o chefe dos demônios e ele está contando a sua experiência no serviço que ele tinha de tentar uma pessoa específica. Então ele perseguia essa pessoa, ele tentava essa pessoa e essa pessoa se convertia e tudo mais e ele ia tentando o crente. Então assim, o crente não está isento da tentação do inimigo. Nós não podemos ficar possessos. Isso aí é uma coisa que eu discordo de muitas igrejas, que tem algumas igrejas por aí que dizem que o crente pode ficar possesso. O diabo pode tomar posse de um crente convertido. Isso aí não é bíblico, tá? Eu acho que isso é uma heresia. Eu acredito que o crente verdadeiro, ele não pode ficar possesso. Quem realmente se converteu não pode. Porém, Satanás pode sim tentar, ele pode influenciar de fora, ele pode tentar inserir coisas na mente do crente, enfraquecer a fé do crente. Ele pode também enganar com doutrinas demoníacas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós podemos concluir que todo falso ensino na igreja vem de doutrinas de demônios. Ou seja, algo estruturado, organizado, colocado ali na igreja para enganar as pessoas. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro deixa bem claro que nós temos que orar, vigiar, porque o diabo ele está andando ao derredor, bramando como leão. Ou seja, ele está procurando uma brecha, ele está procurando qualquer falha nossa para introduzir alguma coisa ali e enfraquecer a nossa fé. Tópico 1.3, o chefe de toda força do mal.
O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o diabo ele está o tempo todo batalhando. Então é por isso que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi, por vezes, impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Ou seja, eu fui impedido de ter com vocês por Satanás, pelo inimigo da nossa alma, pelo nosso inimigo. Ele me impediu de ir até vocês. Então, assim, Paulo era um homem muito crente, né? E aconteceu numa batalha espiritual que ele vivia ali, né, dele ser impedido algumas vezes de ir ter com os irmãos. Esse impedimento, Paulo não dá detalhes, né? Mas, assim, acontece algumas coisas, alguns fatos na vida, né? E Paulo entendeu que aquilo ali era um impedimento de Satanás. É claro que isso aqui nunca parou a obra de Deus. Em momento algum, Satanás, né, foi vencedor. Então, assim, mesmo Satanás impedindo Paulo de ir até essa igreja, né, em Tessalônica, assim, isso foi permissão de Deus. De alguma forma, Deus estava no controle, permitiu que isso acontecesse, né, e Paulo tinha uma outra obra a cumprir. Então a gente não pode ficar pensando que Satanás foi vitorioso nisso aqui. Olha, Paulo queria ir até Tessalônica, foi impedido por Satanás e foi uma derrota. Não, nada disso. Mesmo quando o diabo age de alguma forma, foi permissão de Deus. Basta olhar a história de Jó. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe da potestade do ar. Né? Efésios capítulo 2, versículo 2, ele vai falar isso, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus deste século. Por que o Deus deste século? Porque ele comanda toda a hoste maligna, né, todo esse grupo de pessoas que são contrárias às coisas de Deus, as pessoas que querem simplesmente viver no mundo, nos seus vícios, nos seus pecados. Satanás controla tudo isso. Porém, né, Deus aqui é nesse sentido, tá? No sentido dele controlar. Não significa que ele é onisciente, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Não significa que ele é onipresente. O diabo ele pode estar em vários lugares, mas nunca ao mesmo tempo, porque eles são muitos. No caso, tem um que é o chefe e tem os outros demônios que estão por aí. Então, nesse caso, a gente não pode achar que o diabo ele é onipresente. Não é. O diabo não sabe o futuro. Enfim, ele é um ser espiritual, ele tem força, porém, ele é muito, muito, muito limitado. Só lembrando que Jesus falou: todo poder é me dado nos céus e na terra. Então o poder está com Jesus. Satanás ele não é um ser poderoso. Ele pode sim estar em uma posição um pouco superior à nossa, superior entre aspas, porque ele está nesse mundo espiritual, está em grande quantidade. Enfim, ele é um ser inteligente, porém ele é muito limitado e ele já é um derrotado. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Então, assim, Satanás está no mundo espiritual, ele tem um reino e ele tem um controle sobre esse reino. Tópico 2, as 3 armas espirituais do cristão. 2.1, a palavra de Deus. Agora a gente vai entrar em detalhes nas nossas armas espirituais. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Então Satanás tentando Jesus ali, viu que Jesus estava com fome, chegou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães, ou seja, você tem poder para isso. Satanás não duvidava que Jesus de fato era Filho de Deus. Porém, ele estava ali instigando Jesus a tomar uma decisão e seguir as suas ordens. Então Jesus vence Satanás com a palavra de Deus. Satanás, ele apresenta verdades bíblicas para Jesus. Pode observar que ele cita algumas passagens bíblicas na tentação como um todo, você vai ver ele citando passagens bíblicas, ele apresenta algumas verdades, ele sabia que Jesus tinha o poder para transformar pedra em pão, então isso aqui é uma verdade. Tá? Ele não está mentindo nesse sentido aqui, ele está falando algo que Jesus tem a capacidade de fazer, mas Jesus vence Satanás com a palavra. Jesus vai falar para ele: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
Então Jesus, ele vence com a palavra, com a Bíblia. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Então nós precisamos estudar a palavra, aprender a palavra. O leite racional é justamente, esse alimento básico, que é o alimento que vem da palavra e que depois nós vamos aumentando, melhorando cada vez mais e crescendo na vida espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, assim, Jesus compara aquele que ouve a palavra e coloca em prática como uma pessoa que constrói a sua casa com bom alicerce, ou seja, sobre a rocha, bem alicerçado, vem o vento, vem a tempestade e essa casa não cai. Então, assim, se você estiver nutrido e solidificado com a palavra, significa que você está forte. Você não vai cair nas armadilhas de Satanás. Eu vejo muito crente por aí caindo, pecando, se afastando da igreja, acreditando em outras doutrinas. Tudo isso porque não lê a Bíblia, porque não estuda, porque não se capacita, porque não conversa com um pastor. Entende? É uma coisa simples. Alguém pode falar assim, mas eu leio e não entendo, eu tenho dificuldade. Vá com seu pastor, procure um obreiro na igreja que entende um pouco mais, tire suas dúvidas, seja humilde nesse sentido. Porque assim, nós temos que ter acesso à palavra de Deus, conhecer a palavra. Se você é uma pessoa que não sabe ler, que não lê direito, que tem dificuldade para interpretar, isso não é impedimento para você ter o conhecimento da Bíblia, porque você pode procurar esse conhecimento com pessoas de confiança. Pode ser no YouTube, também pode, não tem problema, desde que seja um pastor de confiança, alguém de confiança que está ensinando a palavra de Deus. Aqui no EBD em Foco, nós temos um conteúdo de confiança para quem é crente da Assembleia de Deus. A nossa doutrina é da Assembleia de Deus, então quem acessa o EBD em Foco conhece o nosso curso Base de Teologia, conhece as nossas aulas, enfim, tem muito material de qualidade que sabe que você pode aprender a palavra aqui com a gente. Então a ideia é que nós possamos sempre estar aprendendo mais da palavra de Deus, lendo livros, procurando realmente entender o sentido das passagens bíblicas e colocando em prática, porque não vale de nada se nós não vivermos isso na prática. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você quer conhecer a verdade, é a verdade que santifica, essa é a palavra de Deus. 2.2, a oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Então, Salmo 55, 17 diz assim, de tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Entenda o seguinte, isso aqui não é uma regra. Não significa que você tem que orar de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Não tem uma regra. Tem pessoas que querem exigir tanto nessa questão da oração e acaba não orando. Então, assim, a oração é algo que nós fazemos o tempo todo, no sentido de que nós devemos sempre estar na presença de Deus. O pastor Hernani Dias Lopes, no seu comentário, ele chega a falar o seguinte, que o crente não pode dizer, ao orar, que fala assim, Senhor, eu estou entrando na tua presença, porque, na verdade, o crente deve sempre viver na presença de Deus. Então, a ideia é essa, que você sempre esteja na presença de Deus. Por isso que Paulo fala orando sem cessar. A ideia é que nossa vida seja uma oração. No entanto, é importante nós termos um momento de oração para com Deus. Esse momento é o seu momento. Não precisa ser um tempo específico, rígido, porque tem que ser 15 minutos, meia hora, 1 hora. Não tem necessidade disso. Uma vez o irmão perguntou para mim, a oração tem que ser quanto tempo? Tem que ser 1 hora? Eu falei, não, eu acho que o tempo que você achar necessário. Não, porque Jesus falou para os discípulos, nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo. Então ele pegou essa passagem e já quis criar uma doutrina, dizendo que a oração só é válida se for 1 hora de oração. Então não faz sentido isso.
Eu discordo dessa questão do tempo da oração, tá? Que tem que ser meia hora, se não for, não é válido. Não, se você orar 5 minutos, mas for uma oração sincera, verdadeira, é o tempo que você tem, tá valendo. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão, posso estar errado, posso estar equivocado, mas Deus vai olhar de acordo com a sua capacidade, o seu tempo, porque realmente tem pessoas que vivem uma vida muito corrida e é complicado. Agora, se você passa 2 horas nas redes sociais e depois diz que não tem tempo para orar, aí já é um problema seu com Deus. Eu acho que você precisa mudar um pouco essa postura e priorizar o que é mais importante. Então, assim, a oração ela deve fazer parte da vida do crente. Se você quer aprender mais sobre oração, no EBD em Foco tem um material que eu mostrei no começo da aula, vou deixar na descrição do vídeo, é o PDF com todas as orações da Bíblia, o PDF falando do ACAS, que é a adoração, confissão, agradecimento e súplica, que é uma estrutura que você pode usar na sua oração, o PowerPoint sobre oração e vários slides também que nós já tivemos sobre oração. Então, se você quer aprender sobre oração, no EBD em Foco tem esse material, na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, você pode solicitar via WhatsApp, você pode entrar no nosso grupo, enfim, nós temos um conteúdo de qualidade sobre esse tema. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Então, o crente tem que estar conectado com Deus o tempo todo. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Quando a gente vai para Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que Paulo fala ali da armadura de Deus, para a gente se revestir da armadura de Deus, observe que lá não tem a oração. Lá tem a palavra, lá tem a fé, lá tem a sandália do evangelho, enfim, mas não tem oração. Então, o escritor da revista vai fazer essa conjectura aqui, né? É como se a oração fosse a sustentação da armadura por completo. Então, sem oração, não tem mais nada. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Então, assim, nós precisamos prestar atenção na oração, porque ela realmente fortalece a esfera da nossa vida. Eu já vi algumas coisas acontecerem assim que eu achei muito absurdo em algumas igrejas. Uma vez na igreja, o pastor resolveu colocar uma oração no começo do culto. O culto começava às 7h30 e os irmãos geralmente chegavam às 7h20, 7h25, o pessoal era bem pontual. Às 7h30 o pastor começava o culto, a igreja estava cheia. Aí o pastor foi e falou assim: olha, a partir de agora nós vamos fazer uma oração de 7h30 a 7h40, oração de joelho, 10 minutos apenas, pouco tempo. O que aconteceu? O povo começou a chegar às 7h40. Porque para eles o culto estava começando às 7h40. De 7h30 a 7h40 era apenas uma oração. Não tinha valor nenhum. Eu achei isso um absurdo, achei realmente muito triste. Um outro pastor colocou uma oração no meio do culto. Quando chegava assim, um pouco antes da pregação, ele falava: olha, agora a igreja vai dobrar o joelho, vai orar 10 minutos. Muita gente reclamou. Porque o pastor está atrapalhando o culto com uma oração. Olha só que absurdo. Outra vez eu fui para uma vigília e cantaram a noite inteira. Foi cantando e pregando e não teve 1 minuto de oração na vigília. Eu achei também muito estranho, porque vigília para mim tem que ter momentos de oração, meia hora, 1 hora. Às vezes tem 2, 3 momentos de meia hora de oração. E eu achei assim estranho uma vigília não ter nenhuma oração. Então assim, eu vejo que muitas igrejas cultivam o hábito de não orar. Parece que o pastor, a liderança, não ora e quer que o povo também não ore. E eu acho que tem que ser o contrário. Tá? Eu vejo o pessoal falando do passado, porque a igreja no passado era isso, era aquilo. E eu acho que a principal diferença da igreja do passado para a igreja de hoje é que a igreja do passado orava e a de hoje não ora, infelizmente. Tópico 2.3, o jejum. Só lembrando que a gente tem material sobre jejum também no EBD em Foco. Os slides antigos, se você pesquisar jejum, vai aparecer lá muito conteúdo. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. A questão do jejum ela é bem complicada, não é tão simples assim, mas é importante. Porque assim, não existe uma regra na Bíblia sobre como deve ser o jejum. Quanto tempo é o jejum? Mas eu vejo o pessoal por aí criando algumas regras, né, dizendo que o jejum tem que ser de uma forma específica, tem que ser tanto tempo, tu pode ingerir esse alimento, mas esse tu não pode. Aí tem jejum de rede social, jejum de televisão, jejum... Enfim, o pessoal inventa muita coisa e eu discordo dessas invenções.
Eu vou falar aqui algo que é básico do jejum. Tá? É claro que o estudo sobre o jejum é um estudo profundo, que a gente pode realmente se aprofundar e falar mais coisas. No EBD em Foco a gente tem aula sobre isso. Porém, assim, o básico do jejum. Você vai tirar um tempo para Deus. Naquele tempo ali, você vai orar, vai estudar a palavra e não vai se alimentar durante aquele período ali. Então, eu vejo o jejum dessa maneira. Tá? O básico do jejum. Você vai tirar um tempo em que você realmente não vai se alimentar. Quanto tempo? Depende do seu propósito, depende da sua saúde. Tem gente que não pode ficar muito tempo sem comer, tem problema no estômago. Não faça jejum. Ah, porque se não jejuar não vai para o céu, Deus não abençoa. Não existe isso. Deus olha cada um individualmente, cada um de acordo com a sua capacidade. Tem gente que é acostumado a ficar sem comer de 6 da manhã a meio-dia. É acostumado, é normal isso aí. Então, assim, será que um jejum para essa pessoa é válido? É claro que eu não sou nenhum juiz para julgar o que é válido e o que não é. Mas eu acho que a pessoa que realmente quer fazer um jejum e quer que aquele momento seja um momento ali dedicado a Deus, ele pode fazer algo mais prolongado. Já que ele é acostumado a ficar sem comer de 6 da manhã até meio-dia, comece o jejum, sei lá, 6 da tarde do dia anterior, ou de 6 da manhã até 6 da tarde. Faça um jejum mais longo, porque você tem essa capacidade. Então Deus vai olhar a capacidade de cada um. Deus vai olhar a necessidade de cada um. É individual. E outra questão é, será que eu posso fazer um jejum sem comida, mas com bebida? Então, assim, eu acho que pode, sim. O texto de Lucas diz que Jesus teve fome, então é bem provável que ele bebeu água. É claro que o jejum de Jesus foi 40 dias, então foi algo um pouco mais longo, não é qualquer pessoa que tem essa capacidade de fazer esse tipo de jejum. Mas, enfim, você pode fazer um jejum sem comida e sem bebida, ficar 24 horas sem comer e sem beber. Existe essa possibilidade. Eu conheço pessoas que já fizeram jejum de 3 dias sem comer e sem beber. Mas isso foi um propósito muito específico, não era só ficar sem comer, sem beber, mas envolvia muita oração, reunião em grupo, tinha um grupo de pessoas fazendo. Então, assim, era algo mais organizado e, enfim, tem que ter muito cuidado mesmo, muito cuidado, porque eu vejo alguns exageros por aí e pessoas acabam se prejudicando a própria saúde. Então, a gente tem que fazer com sabedoria, tá? Sabedoria, mas uma coisa é certa, o jejum é esse momento que você tira ali para ficar com Deus, você vai orar, você vai cantar, você vai estudar a palavra, e se for em grupo é melhor ainda e geralmente com um propósito específico. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. Então, assim, no Antigo Testamento, o que tinha de regra para o jejum era no dia da expiação. Então, no dia da expiação, tinha o jejum ali que toda a nação fazia. Então, era um jejum coletivo e com propósito específico, porque era o sacrifício para toda a nação. No entanto, a gente vê alguns jejuns também. A gente vê Elias jejuando, a gente vê Moisés jejuando. Então, foram jejuns que tiveram ali algo sobrenatural, né? 40 dias também. E eu acho que, além desses, a gente vê também o jejum de Esté, né? Esté também jejua. Então, assim, a gente vê algo pontual. Então, tem o jejum que toda a nação fazia e tem algo pontual. Então, a gente não vê uma regra específica, mas parece que os crentes do Antigo Testamento, né, eles jejuavam sempre que tinha ali uma questão específica, né, um propósito específico que eles estavam batalhando, lutando em prol. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse que os seus discípulos também o fariam. Então, no Novo Testamento parece que essa ideia do jejum é um pouco mais elaborada, mas a gente também não vê muitos detalhes. Mateus 9, de 14 a 15, diz assim, ó, então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Então essa passagem aqui, Jesus está falando assim, não faz sentido os discípulos jejuar, porque eu estou aqui com eles. Então se eu estou com eles, eles estão felizes, estão alegres, porém, vai ter um momento que o esposo será tirado, ou seja, ele vai voltar para o céu, eu vou para o céu, e eles ficarão sozinhos aqui. É claro que tem o auxílio do Espírito Santo. Aí sim,
vai ter perseguição, vai ter dificuldade e aí vai ter necessidade de jejuar. Então o jejum vai ser o momento que eles vão buscar fortalecimento espiritual. Então a ideia é essa, é que você possa usar esse momento para se fortalecer na vida espiritual. Você se priva da comida física, mas se alimenta da comida espiritual. A igreja primitiva observava a prática do jejum buscando orientação divina para o envio de obreiros. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então aqui a gente observa que a igreja primitiva jejuava e parece que era algo coletivo, ou seja, era a igreja inteira jejuando. E eles jejuavam com um propósito específico. Aqui eles estavam jejuando para que Deus enviasse obreiros, para que fosse escolhido pessoas para fazer a obra missionária. Então a gente observa que o jejum ele tem um propósito, é feito às vezes de forma coletiva, sempre buscando fortalecimento espiritual. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião do seu ministério. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Então Paulo está falando aqui do seu ministério, tanto na passagem de 2 Coríntios 6, 5, quanto na passagem de 11, 27 que eu li aqui. Paulo está falando, né, das dificuldades que ele passava no seu ministério e muitas vezes ele jejuava. Então isso aqui também era uma ação que ele fazia, né, para fortalecer a sua vida espiritual. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Então é um momento que você vai, né, crescer mais na vida espiritual, você vai ter mais intimidade com Deus, porque uma dedicação é um tempo dedicado exclusivamente às coisas de Deus. Vamos para o tópico 3, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. 3.1, vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Então Lucas capítulo 4, versículo 4 diz assim, e Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então aqui faz parte da nossa leitura bíblica em classe, e Jesus está citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então está bem claro que Jesus citando aqui uma passagem do Antigo Testamento para vencer o inimigo. Então Jesus usa a palavra, ele cita a palavra e ele realmente vence o inimigo com a palavra. O segundo episódio, aqui em Lucas 4, que Jesus dá um destaque à palavra, é justamente aqui quando ele lê a passagem do profeta Isaías lá na sinagoga em Nazaré, né? E ele assume que aquilo ali está cumprindo na sua vida. Vamos ler aqui, Lucas 4, 16 a 20. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Essa passagem ela é muito rica, tem muita coisa aqui que a gente pode explorar, mas o que fica claro é que Jesus inicia o seu ministério com a palavra. Então Jesus foi tentado e venceu o inimigo com a palavra. Logo em seguida, ele lê essa passagem mostrando que isso aqui se cumpre na vida dele, ou seja, essa profecia estava se cumprindo naquele dia, e a partir daí ele dá início ao seu ministério. E o ministério de Jesus é todo focado na palavra, porque ele é o cumprimento da palavra. Ele é a própria palavra encarnada. E isso tem tudo a ver com a nossa vida, isso é aplicação prática para a nossa vida. Jesus valorizou a palavra, ele é a própria palavra. E por que que nós vamos menosprezar a palavra? Não faz sentido. O cristão ele tem que se apegar a palavra de Deus. Então, nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Então, assim, a gente precisa realmente da palavra para vencer o inimigo, para fortalecer a nossa vida espiritual, para iniciar o nosso ministério. Tudo tem que ser focado na palavra de Deus.
Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a espada é a palavra. Nós temos que tomar a espada, tomar a palavra e vencer o inimigo. 3.2, vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Então Jesus sempre saía para um lugar calmo, um lugar onde ele não seria atrapalhado, e ali ele orava. Era comum, isso fazia parte da rotina de Jesus. Jesus vivia em oração. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro, ou seja, Jesus orava o tempo todo. Ele sabia bem do valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus. Jesus dedicava um tempo especial a conversar com o Pai. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Aqui, Jesus está dando uma dica de oração, não é uma regra. A oração ela pode ser em conjunto, pode ser em grupo. A oração pode ser individual, pode ser você no seu quarto. Então, a ideia é que você realmente tenha esse momento com Deus. Esse momento, só você e Deus, ele é importante. Você precisa desse momento. Você tem que tirar um tempo para Deus. Todos nós temos que fazer isso. Eu estou falando você, mas eu também me incluo aqui. Eu também preciso tirar esse tempo para Deus. Todos nós precisamos realmente nos dedicar à oração. Eu sei que muitas vezes é difícil, realmente é complicado, porém, né, é necessário nós nos esforçarmos nesse sentido. Jesus, ele deu o exemplo, deixou o exemplo e nós temos que seguir. Não faz sentido nós ignorarmos o que Jesus nos ensinou, porque nós somos seguidores dele. Então, se nós somos seguidores de Cristo, que isso significa a palavra cristão, né? Seguidores de Cristo, significa que nós temos que ter ele como exemplo e fazer o que ele fazia. Então, assim como Jesus tinha o hábito da oração, nós também precisamos adquirir esse hábito. 3.3, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Lucas capítulo 4, versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Então aqui nessa passagem diz que Jesus teve fome. Alguns deduzem a partir daqui que Jesus bebeu água nesse período. Ele levou o seu cântaro de água, bebeu água. Não sabemos. Não sabemos se esse jejum de Jesus foi algo espiritual, sobrenatural, ou se foi um jejum natural. Então tem algumas pesquisas por aí que mostram que é possível sim uma pessoa ficar tanto tempo sem comer, mas bebendo água. Mas enfim, o que nós sabemos é que de fato Jesus jejuou 40 dias. Não significa que você tem que fazer isso também. Tem pessoas por aí que prejudicam a própria saúde, né, por causa desse tipo de jejum. Eu acredito que pessoas que querem jejuar por muito tempo, querem passar alguns dias jejuando, quer fazer algo um pouco mais, né, ir um pouco além, é necessário ir devagar, é necessário ir aos poucos. Vou fazer primeiro um jejum até meio-dia, depois eu faço um jejum até 24 horas, depois eu faço um jejum de 48 horas, mas isso tudo organizado com um propósito específico. A gente não pode também criar uma regra e dizer que tem que ser dessa maneira. A gente vê aqui que na Bíblia tivemos alguns jejuns sobrenaturais, né? Esse de Jesus não sabemos se foi algo sobrenatural ou humano mesmo, natural. Eu acredito que sim, foi algo mais natural, mais humano. Tá? Jesus de fato jejuou 40 dias como ser humano, ele sofreu muito nesse jejum, porém eu acredito que ele tinha esse hábito de jejuar. Então foi algo que ele foi adquirindo aos poucos, não foi tipo, de repente Jesus resolveu jejuar 40 dias. Não, como ser humano, ele tinha sede, ele tinha fome e ele foi treinando o seu corpo para isso. Quem já assistiu aqui aqueles programas de televisão que fala de sobrevivência na selva e tal,
tem até o Largados e Pelados, né, que é o mais famoso, a gente vê que ele tem umas pessoas que realmente parece que conseguem passar realmente muito tempo sem comer e tal, às vezes bebendo pouca água, parece que são treinadas nesse sentido. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Ó. Ora, ele também espera que o imitemos, jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar. Então, assim, tem pessoas que vão dizer que não há necessidade de fazer jejum. No entanto, é necessário sim. O cristão ele precisa realmente tirar esse tempo para jejuar. Isso aqui é bom quando é feito de forma coletiva, quando a igreja organiza um jejum, quando a igreja organiza um culto. Geralmente, as irmãs do ciclo de oração conseguem fazer semanalmente um momento de oração, às vezes no sábado pela manhã, então todo mundo vai em jejum. Então, assim, é algo coletivo que é para o círculo de oração, no entanto, a igreja pode participar. Então, se na sua igreja tem a reunião do círculo de oração, que as irmãs já vão em jejum, você pode aproveitar e ir também. Aproveitar e tirar esse momento para, né, participar com elas e tal, jejuar. E, enfim, é um momento de oração, de aprendizado da palavra de Deus, né, que você vai desfrutar, né, com as irmãs da igreja. Então vamos avançar aqui. Ó. Exceto os que têm problemas de saúde, por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Então aqui a orientação que eu já falei anteriormente na aula e estou repetindo aqui, né? A gente precisa ter cuidado, se você tem problema de saúde, não faça o jejum. Deus não vai te punir por isso, Deus olha cada um de acordo com a sua capacidade. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga, que jejuavam como o Senhor Jesus. Então, assim, a leitura da palavra, a oração e o jejum são exercícios da vida cristã. Ou seja, você vai colocando em prática aos poucos, vai melhorando cada vez mais, e isso faz com que nós tenhamos mais intimidade com Deus. Então essa intimidade ela vai crescendo, nós vamos crescendo na vida espiritual, nós vamos aprendendo mais de Deus. Então orando, jejuando, lendo a palavra, separando um momento específico para ter um pouco mais de intimidade com Deus. Isso aqui é seguir o exemplo de Jesus. Jesus fazia isso, ele tinha intimidade com o Pai, e nós também podemos sim ter intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: o nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida de nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Então a lição aqui falou sobre esse tema, que nós estamos em uma batalha espiritual, os nossos inimigos estão tentando nos derrubar o tempo todo, porém nós precisamos combatê-los com armas espirituais. Essas armas que nós estudamos na lição agora foi a palavra, a oração e o jejum. Então, fazendo isso, nós vamos seguir o modelo de vida do nosso Senhor, né, colocando em prática, né, a oração, o jejum e a leitura da palavra, nós vamos vencer os nossos inimigos, ou seja, nós seremos vitoriosos. Amém? Então, chegamos aqui no final da nossa aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando aí o nosso site, ebdemfoco.com. Então, você que é professor da EBD e quer ministrar uma aula de excelência, nós temos slide de adultos e de jovens, vários bônus, vários conteúdos que você pode acessar na nossa plataforma. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.